O Salmo 108 é uma combinação de partes dos Salmos 57 e 60, que expressam a confiança de Davi em Deus diante das dificuldades e dos inimigos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas também era um homem de guerra, que enfrentou muitas batalhas e perseguições. Ele sabia que a sua vitória não dependia de sua força ou habilidade, mas da graça e do poder de Deus. Davi começa o salmo declarando que o seu coração está firme em Deus, e que ele vai louvá-lo com todo o seu ser. Ele reconhece que o amor e a fidelidade de Deus são maiores do que os céus, e que a sua glória deve ser exaltada sobre toda a terra. Ele pede que Deus o salve com a sua mão direita, e que responda ao seu clamor. Em seguida, Davi cita a promessa de Deus de dar-lhe a vitória sobre as nações vizinhas, que eram inimigas de Israel. Ele afirma que Deus lhe deu a posse de territórios como Gileade, Manassés, Efraim e Judá, e que ele humilharia os povos de Moabe, Edom e Filístia. Ele pergunta a quem o levaria à cidade fortificada de Edom, e responde que somente Deus poderia fazê-lo, pois ele tinha rejeitado o seu povo por causa de seus pecados. Davi termina o salmo pedindo a ajuda de Deus contra os adversários, pois ele sabe que o socorro humano é inútil. Ele confessa que em Deus ele faria proezas, e que ele pisaria os seus inimigos. Ele demonstra uma fé corajosa e ousada, que não se intimida com as circunstâncias, mas que se apoia nas promessas de Deus. Esse salmo nos ensina algumas lições importantes para a nossa vida cristã. Primeiro, devemos ter um coração firme em Deus, que não se abala com as tribulações, mas que se alegre em louvar a Deus em todo o tempo. Segundo, devemos reconhecer o amor e a fidelidade de Deus, que são maiores do que qualquer problema, e que nos sustentam em meio às dificuldades. Terceiro, devemos confiar nas promessas de Deus, que são infalíveis e eternas, e que nos garantem a vitória sobre os nossos inimigos espirituais. Quarto, devemos pedir a ajuda de Deus, que é o nosso socorro bem presente na angústia, e que nos capacita a fazer proezas em seu nome. Que possamos, como Davi, ter uma fé que não se abala, mas que se fortalece em Deus. Que possamos, como Davi, louvar a Deus com todo o nosso ser, e exaltar a sua glória sobre toda a terra. Que possamos, como Davi, viver na dependência de Deus, e experimentar o seu poder em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.